Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Pastor Joelson aqui, estou aqui para trazer mais um vídeo de Deus ao seu coração. No dia de hoje eu quero falar sobre Abraão. Deus provou Abraão. Amém? Antes de tudo, gostaria de convidar você para você se inscrever aqui no nosso canal, que nós vamos ter mais vídeos como esse. Amém? Vamos lá para a vinheta. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro do Gênesis, no capítulo 22, que é a palavra de hoje. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1 ao 5, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois adoraremos e voltaremos. Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Eu acredito que você conheça ou já ouviu falar sobre Abraão. Abraão, ele foi o pai da fé. Abraão, ele ficou conhecido porque foi um homem que decidiu obedecer a Deus. A Bíblia fala, queridos, que quando Abraão estava ainda na sua casa, na sua terra, no meio da sua parentela, na sua região, o Senhor chamou Abraão. E Deus disse: sai da sua casa, da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor disse: eu farei de você, Abraão, uma grande nação. E Abraão ficou conhecido em Hebreus capítulo 11, por exemplo. A Bíblia vai falar sobre os heróis da fé. E Abraão está na lista dos heróis da fé. Porém, nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, Deus provou Abraão. E quando Deus vai provar Abraão, Deus faz um pedido a ele. O Senhor diz para Abraão: me dá o seu filho, o seu único filho. De verdade, Deus provou Abraão. E eu queria chamar a sua atenção aqui para a gente entender alguns pontos importantes sobre a aprovação de Deus em nossa vida. Primeiro eu preciso entender: Deus nos prova, mas Deus quer nos aprovar. É propósito de Deus nos aprovar. É propósito de Deus nos provar para extrair de dentro de nós aquilo que é essência, aquilo que é puro, aquilo que está nele. Percebam, talvez você como pai, talvez você como mãe que está aqui me vendo, que está aqui me ouvindo, talvez deve estar dentro do seu coração aí dizendo: eu não faria isso. Eu não daria meu filho, principalmente se fosse único. Talvez da boca para fora você tenha dito: ah, não, eu teria coragem porque Deus quem impediu. Porém, estamos falando aqui de uma situação de um homem que obedeceu, sem ter as escrituras como nós temos, sem ter os exemplos que nós temos. Ele decidiu obedecer à voz de Deus. Esses dias Deus falava ao meu coração exatamente sobre isso. Eu quero compartilhar e impartir aqui o meu coração com você. Será que nós estamos dispostos a entregar tudo ao Senhor? Percebam comigo aqui: Isaque era tudo que Abraão tinha. Isaque foi o filho da promessa. Deus prometeu a Abraão que faria com que a sua descendência fosse como as estrelas no céu e a areia do mar. Deus diz exatamente aqui nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque estamos falando de um Deus de promessa, de um Deus que com certeza é fiel e é extremamente bom para cumprir com aquilo que ele disse, com aquilo que ele prometeu. E aqui mais uma vez Deus está trazendo ao coração de Abraão a sua fidelidade, a sua bondade e a sua promessa. Quando Deus pediu a Abraão Isaque, o próprio Deus, queridos, ele não ia se contradizer. Deus não iria estava esperando um assassinato ou derramamento de sangue. Pelo contrário, Deus deixou claro nos seus mandamentos: não matarás. Por que então que Deus ele pediu a Abraão? Porque no versículo que nós lemos, no versículo 1, Deus pôs Abraão à prova. Sabe o que é que eu entendo com essa palavra? Deus ele está nos provando nesses dias. E a gente precisa entender isso. A gente precisa estar apercebido aos sinais que Deus ele vem dando. Eu queria trazer um exemplo do Novo Testamento de Jesus Cristo. Lembra o que disse lá no Evangelho de João, no capítulo 6? Quando Jesus ele estava para multiplicar os pães e os peixes, o texto vai dizer que Jesus disse: como iremos alimentar essa multidão? Só que o texto vai terminar dizendo: e disse isso para prová-los, pois ele já sabia o que fazer. Exatamente. Deus sabia exatamente o que iria fazer com Isaque.
Deus não iria matar Isaac, porque a promessa e o sacrifício de Deus não era Isaac, era Jesus. Aqui, quando Deus então pede Isaac a Abraão, Abraão de imediato obedece. Escute uma coisa, o Senhor está nos convidando nesses dias para caminhar com Ele em obediência, para caminhar com Ele em renúncia. Pergunta é, estamos dispostos a entregar o nosso Isaac? Pense nisso. Se você disse sim, pastor, eu estou disposto a entregar o meu Isaac, então você está decidindo entregar tudo ao Senhor. Porque Isaac era tudo o que Abraão tinha e tudo o que Sara tinha. Foi o filho da promessa. Eles já tinham tido Ismael, porém foi como escrava. Com Sara e Abraão, ou Sarai e Abraão, foi a promessa que Deus fez. A questão é, estamos dispostos a entregar? Estamos de verdade dispostos a dizer, Senhor, eis-me aqui. Existem as Anas desses dias que também estão dispostos a entregar o Samuel. Existem os Abraãos desses dias que também estão entregando os seus Isaques. Existem os pais da fé, os heróis da fé desses dias que decidiram entregar tudo. Talvez você deva conhecer a história no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Quando os apóstolos, eles assentaram um propósito no seu coração de entregar tudo que eles tinham vendido, as suas terras e propriedades, para alcançar e sustentar e alimentar aqueles que estavam chegando na comunidade de fé. E aí no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no penúltimo versículo e no último versículo vai falar exatamente isso, que eles estavam entregando tudo. E aí um homem chamado Barnabé, de Chipre, também levita, ele entregou tudo que ele tinha. Só que no capítulo 5 lá vai dizer que foi um homem chamado Ananias e consequentemente a sua esposa chamada Safira. E eles retiveram parte daquilo que eles tinham vendido. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Pedro olhou para eles e disse, Ananias, o que levou você a fazer isso? O que você vendeu não era seu, não estava sobre a sua propriedade? Por que você fez isso, Ananias? E o texto vai dizer que Pedro diz, o Espírito Santo, você mentiu para ele, você mentiu para Deus. E a Bíblia vai dizer, Ananias morreu. Da mesma forma, chegou a sua esposa 3 horas depois, Safira, e fez a mesma coisa que o seu esposo Ananias. O texto vai dizer que ela chegou, queridos, e ela também reteve parte. Pedro propositalmente perguntou, Safira, foi esse valor aqui que você vendeu a terra? E ela disse, sim, e também morreu. Eu queria aí que você entendesse algo, queridos. Esses são dias ao qual o Senhor está nos convidando a entregar tudo para Ele. Ei, escute uma coisa, eu repito aqui. Esses são dias onde o Senhor está nos convidando a entregar tudo para Ele. Tem reservas na sua totalidade. A Bíblia fala, no capítulo 22 de Mateus, que um certo doutor da lei, fariseu, chegou diante de Jesus e ele estava querendo provar Jesus. Provar Jesus, literalmente foi isso. E aí a Bíblia vai dizer, queridos, que quando ele perguntou para Jesus sobre os mandamentos, Jesus disse, como que está escrito lá? E ele começou a recitar. E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, força e entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, exatamente isso. O amor ao Senhor, a nossa entrega ao Senhor, ela precisa ser total. Ela precisa ser sem limites e sem reservas. Homens que estão dispostos a entregar tudo ao Senhor. Homens que decidiram no seu coração, assentaram no seu coração, que já não vive mais para si, que a sua vida já não considera mais como preciosa, que já decidiu no seu coração entregar o seu Isaac, se desprender. E queridos, homens desprendidos que caminham em renúncia e obediência, são esses homens que Deus vai usar nesse tempo para a nossa geração. São esses homens que Deus está levantando para impactar essa geração. E eu creio que a minha geração, a nossa geração, ela não apenas tem lenha para queimar, mas ela está disposta a entregar tudo ao Senhor. E eu creio que um grande avivamento virá da parte de Deus. Que estão aqui comigo devem estar se perguntando e perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor está permitindo tanta coisa acontecer na minha vida? Por que esse turbilhão de problemas? Por que tantos levantes? Por que tanto vento? Por que tanta tempestade? Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Eu só estou te provando. Eu só estou pedindo para você aquilo que eu sei que já está dentro de você e que você está disposto a me entregar. Deus nunca vai nos pedir nada que nós não estejamos dispostos a entregar a Ele. Homens que vão dizer sim para o propósito de Deus e que sem reservas vai dizer, Senhor, pode até estar doendo o meu Isaac, aquilo que o Senhor me pediu, mas eu vou te entregar. Passamos como Abraão. Entreguemos ao Senhor aquilo que veio dele. Eu creio, queridos, eu tenho plena convicção que o Deus que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele está nos aperfeiçoando. E um dos passos para isso é a renúncia.
Que Deus, Ele nos ajude, que Deus nos abençoe, para que tenhamos um coração desprendido, mas tenhamos um coração total entregue ao Senhor. Que Deus, Ele tenha acesso sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre o ministério, sobre a família. Que Deus, Ele tenha total liberdade sobre cada um de nós. Queridos, Abraão não vai sacrificar Isaac simplesmente no monte. A partir do momento que Abraão disse sim, Senhor, no seu coração, ele decidiu. E isso é fé. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Talvez você que está aqui comigo está sendo provado, está passando dias e lutas tremendas e extraordinárias. Eu digo para você, Deus sabe tudo o que você está passando. E a palavra para você hoje é: permaneça firme, mas permaneça fiel, cumprindo e fazendo toda a vontade de Deus na sua vida. Não duvide, não pare, não retroceda. Deus está contigo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós te louvamos pela sua palavra. Assim como o Senhor provou os homens no passado, assim como o Senhor provou a todos eles, nós temos plena convicção que o Senhor está nos provando como ouro no fogo, para retirar de nós tudo o que não é seu, toda a impureza, tudo aquilo que tem nos atrapalhado na caminhada. E por isso nós queremos te pedir que o Senhor derrame graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude e nos encoraje, para que venhamos permanecer independente das circunstâncias, para que venhamos permanecer firmes sem olhar para os ventos, sem olhar para as dificuldades e para as imperfeições, mas que venhamos manter os nossos olhos fitos no Senhor. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos derrame graça nesses dias, e que venhamos ter um coração espontâneo, livre, desprendido, mas um coração que caminha em obediência diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero te fazer um convite mais uma vez. Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço para você: curte, comenta e compartilha esse vídeo, mas se inscreve no canal, ativa o sino aqui. Vamos abençoar mais pessoas por meio dessa palavra. Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe.